Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Edilson Neres. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre Subject and Object Pronouns, ou seja, os pronomes sujeitos e pronomes objetos. Começaremos então pelos pronomes da primeira, da segunda e da terceira pessoa do singular, no inglês. I, you, he, she, it, ok? Essas são as pessoas do singular. E temos então as pessoas do plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que são we, you and they. Percebam que o you repete tanto no singular como no plural. E aí, professor? Então, nesse caso, a gente vai ter que usar a dedução para assimilar qual é o pronome que eu estou tratando em questão, ok? Geralmente as pessoas costumam usar algumas marcas para identificar quando o you é plural, geralmente all ou both, alguma coisa do tipo. Mas mais para frente falaremos sobre isso, ok? Esses pronomes são tranquilos porque geralmente desde a quinta série a gente costuma aprendê-los. O professor ou a professora de inglês vai dar as primeiras aulas sobre o verbo to be. Eles costumam usar os pronomes pessoais. Bastante pessoas já conhecem o significado. Mas para quem tem dificuldade, quem não conhece ainda, então vamos lá. A primeira pessoa do singular é I, ou seja, eu. A segunda pessoa é you, que como pronome, pensando como pronome pessoal, eu vou ter tu, galera, ok? A tradução de you é tu, como pronome exercendo a função de pronome pessoal. Ah, professor, mas a gente não traduz como você. Legal, você também serve. Veja bem, você é um pronome de tratamento, ele não é um pronome pessoal. Mas nós adotamos ele para facilitar a nossa vida. Porque quando eu uso você, eu não sou mais obrigado a conjugar verbo na segunda pessoa, como é o caso de usar tu. Muitas regiões do Brasil ainda usam o pronome tu, mas em grande parte das vezes as pessoas acabam fazendo confusão com o uso da segunda pessoa. Geralmente as pessoas falam tu ama, tu gosta, tu sabe. Elas não conjugam pronome adequadamente com o verbo. Elas acabam cometendo erros aí de conjugação em relação à segunda pessoa. E tudo bem, algumas pessoas até usam o pronome tu e o verbo adequadamente. Mas elas usam no presente, mas quando vão para o pretérito elas acabam se enrolando, né? Por isso que muitas regiões já adotaram você como pronome a ser usado no lugar do pronome tu. Mas é importante deixar bem claro que tanto tu como você estão adequados à nossa forma de falar, ok? Só procure evitar a mistureba. Quando você está usando tu, procura usar então, fazer o discurso todo em segunda pessoa. Eu não recomendo por conta da grande facilidade que você vai ter em se equivocar, em errar no uso do pronome tu. Mas ao pé da letra you, tanto pode ser tu quanto pode ser você. Aí fica a seu critério fazer a tradução, forma que você fala, que você usa na sua região, isso aí fica por sua conta, ok? Ao pé da letra, como pronome pessoal, é tu e não você. Você é um pronome de tratamento que nós usamos aqui, uma espécie de gambiarra, como eu digo, uma gambiarra para facilitar a nossa vida, na verdade, ok? Então temos aí os pronomes he e she, ele e ela, e o pronome it, que representa ele e ela, que é usado para coisas, né? Assim, quando eu falo de um objeto, de um bicho, um animal, um sentimento, alguma coisa que não é pessoal, quando são pessoas, homens e mulheres, meninos e meninas, eu uso he e she. Esses aí são os pronomes da primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Indo para as pessoas do plural, o we será nós, com acento, ok, pessoal? E o vai ser vós ou vocês, para quem usa você, o plural de você é vocês, então se o plural de tu é vós, o plural de você é vocês, ok? E they, ok? Eles ou elas. Aí percebam que para o he e para o she eu tenho um pronome para cada, mas para o plural basta um, ok? Eles usam apenas um e isso resolve. Então temos aí o que chamamos de subject pronouns, ok? Pronomes sujeitos. O que eu quero dizer com pronome sujeito? Eu quero dizer que esses caras sempre vão exercer a função de sujeito dentro de uma frase, ok?
Então vamos agora ao estudo dos pronomes objetos. O pronome objeto representado aí pela primeira pessoa como o pronome me. O pronome referente à segunda pessoa you, nós temos you, ele se repete como mesmo pronome. Para a terceira pessoa, o pronome objeto para he é him, ok? Him. O pronome objeto para she vai ser her, ok? Lembrando que o H tem som de R no inglês, him e her. E o pronome it, assim como o pronome you, ele também se repete. E assim temos a sequência de pronomes objetos, os object pronouns, da primeira e da segunda, terceira pessoa do singular. E a tradução dos pronomes será a mesma em português. Me recebe a tradução de me, a tradução de you em português recebe o ti, ok? Pessoal, é ti. Cuidado para não fazer confusão entre um you que significa tu e um you que significa ti. Mais pra frente a gente fala sobre isso. E a tradução para him é o ou lo, ok? É o pronome o ou lo. Em alguns casos nós vamos usar lo e em alguns casos usaremos o, ok? Mais pra frente falaremos sobre isso também. A tradução para her ou é a ou é lá. A ou lá, ok? E a tradução para o it, que é o pronome impessoal, né, que não se refere a pessoas, pode ser ou a, lo ou lá, dependendo, claro, da sua situação, do seu caso em especial, ok? E dessa forma temos então os object pronouns, ou seja, os pronomes objetos. O que eu quero dizer com isso? Esses caras sempre serão objetos. Dentro de uma oração, esses camaradas vão exercer a função de objeto da oração. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá para os pronomes do plural. Nós temos o we, que recebe como pronome objeto us, ok? Us. You recebe you. Lembrando que o you, seja plural, seja singular, seja pronome sujeito, seja pronome objeto, ele sempre vai se repetir o mesmo. Mas e aí, professor, como é que eu vou fazer para identificar? Mais pra frente eu falo um pouco sobre isso também. E o they é o Dan, ok? Dan. Veja bem, esse camarada é o pronome objeto da terceira pessoa do plural. O us recebe a tradução de nos, não é nós, sem acento, é nos, ok? Cuidado para não confundir um com o outro. Ok? O i, nós, com acento. Us, nos, sem acento. Nos, ok? Beleza. Então, you, ele recebe como segunda pessoa de tu, é vos. Lembrando que o you sujeito é vós, com acento. E o you objeto é vos, sem acento. Também é importante falar que you pode ganhar a função de lhes também. Nós podemos adaptar o lhes até como substituição a vocês, tá bom? O then, ele pode ser os, as, los e las. Depende, claro, de cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Você vai ter que adequar essa situação de acordo com a necessidade. Partindo para o próximo ponto, é importante eu ter em mente que no inglês o pronome objeto sempre vem depois de um verbo. No inglês, o pronome objeto sempre vem depois de um verbo. Ele sempre vem. O pronome objeto no português ele pode vir antes de um verbo, mas no inglês isso é impossível acontecer, ok? Isso não acontece. No inglês isso não acontece. Vamos pegar um exemplo bem prático. Peter and Lucy hate us. Peter and Lucy hate us, ok? Peter e Lucy nos odeiam. Percebam que o pronome objeto da primeira oração é us, ok? Que na tradução vai receber aí o nos em português, ok? O que eu quero dizer? Que o Peter e a Lucy, na verdade, eles odeiam quem? Eles odeiam nós, mas eu já tenho um sujeito ali, eu não posso pegar um pronome sujeito nós e colocar nós ali. Por isso que eu falo nos odeiam. Esse nos está representando o nós, mas sem acento. Lembrando que ele é um pronome objeto, né? Porque o sujeito da oração são as pessoas Peter e Lucy, ok? E esse nos, no inglês, ele recebe lá a designação de us, ok? Estamos falando da primeira pessoa do plural, que é nós. Como podemos ver, o us, na verdade, representa a primeira pessoa do plural como objeto. Sempre o pronome objeto, em inglês, vem
depois do verbo. E nem sempre isso acontece no português. Às vezes acontece no português dele vir depois do verbo e às vezes não. No caso em questão, o pronome objeto nos vem antes do verbo aqui, como vocês têm esses exemplos. Outra questão muito importante a ser estudada é a questão da nomenclatura dos pronomes na língua portuguesa. Ah, professor, mas não é aula de inglês? Por que o senhor está falando de português? Eu falo de português porque se você entende o funcionamento na língua portuguesa, fica muito mais simples entender esse funcionamento na língua inglesa, porque o processo é o mesmo, cara. É o mesmo processo. Claro que tem toda uma mudança nos pronomes. Os pronomes são diferentes, mas o processo lógico da coisa é o mesmo. Ou seja, no português você tem os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses pronomes são os pronomes aí do caso reto. E nós temos também no português os pronomes que nós chamamos de pronomes objetos lá no inglês, que são os pronomes oblíquos aqui no português. Mas nessa questão de pronomes oblíquos em língua portuguesa, nós temos dois tipos de pronomes oblíquos. Nós temos os pronomes oblíquos átonos, que estão aparecendo aqui na tela para vocês. Podem aparecer antes de um verbo ou depois de um verbo em língua portuguesa, depende muito da situação. Nós também temos aí em português os pronomes oblíquos tônicos. Só que no português os pronomes oblíquos tônicos eles sempre vão aparecer depois de preposições. Por exemplo, eu uso uma preposição de, uma preposição para, uma preposição com, aí no caso com mais ti fica contigo, com mais mim fica comigo, né? E tem uma junção em português, mais uma preposição sobre. Ah, está falando sobre mim, está falando sobre ti. Esse mim, ti, esse si, eles têm que vir com i, no caso do pronome oblíquo tônico, né? É importante a gente ter isso em mente aí em língua portuguesa. Sejam esses pronomes átonos, sejam eles tônicos, em inglês, apenas 8 pronomes objetos lá no inglês vão realizar a função de todos esses pronomes que eu tenho aqui no português. Então, se você não entende o funcionamento de pronome átono, pronome tônico, pronomes oblíquos e pronomes retos no português, cara, vai estudar, pesquisa isso aí porque é interessante e é necessário. E não adianta você querer entender uma língua inglesa sem você ter um entendimento do que funciona na sua própria língua, ok? E como que funciona isso de fato na prática? Na prática é o seguinte, a regra, seja ela para a língua inglesa, seja ela para a língua portuguesa, diz que nós não devemos usar dois pronomes sujeitos em uma mesma oração. Em uma frase, em uma oração, nós devemos evitar o uso de pronomes sujeitos na mesma frase, na mesma oração, entendeu? É isso que pede a regra. Então, quando eu falo assim, eu amo ela em português, não fica legal. Não é nem pela questão de não soar sonoramente assim legal. É pelo fato de eu ser pronome sujeito e ela também ser pronome sujeito. É por isso que no português criamos os pronomes oblíquos. Então você pode falar eu a amo, eu a amo. A norma padrão da língua pede que você use o pronome oblíquo a. Então eu devo falar eu a amo, ok? Eu a amo. Por isso que existem esses pronomes oblíquos, para que eu não tenha que ficar repetindo dois pronomes sujeitos numa única frase. Eu amo ela. Por que não pode, gente? Não pode, entendeu? A regra pede que você evite esse tipo de coisa, entendeu? No inglês, a gente não vai ter esse tipo de problema de falar eu amo ela, porque você jamais lá no inglês vai falar I love she. Você não vai falar isso no inglês. Independente de você estudar gramática, porque naturalmente o americano já tem isso em mente. I love her. Ele vai usar um pronome sujeito, um subject pronoun. Ele vai usar o verbo e ele vai usar o pronome objeto, her. Ele jamais vai falar she. Mas no Brasil, o que está acontecendo é isso. A gente está falando I love she, entendeu? Porque eu amo ela. É por isso que a gente tem que evitar. No dia a dia, no seu cotidiano, você quer falar eu amo ela, fica à vontade, meu, para falar. Quem sou eu para te obrigar a falar eu a amo? Não, cada um é cada um, a gente respeita a forma como as pessoas falam, mas a minha função aqui
falar real para vocês, e a real é essa: você não pode pegar dois pronomes sujeitos e enfiá-los numa frase, porque você está distorcendo as regras da língua, ok? É por isso que existe a e lá. Por exemplo, eu posso ajudar ela, isso também não é coerente, isso não tem coerência em português. O certo seria: eu posso ajudá-la, Por isso que existe o lá em português, para fazer essa função do ela, para o ela não ficar eu e ela numa mesma frase, entendeu? Para não ficar repetindo dois pronomes sujeitos em uma frase. Por isso que a gente tem os pronomes objetos. Só que no português nós chamamos esses pronomes objetos de pronomes oblíquos, ok? E no inglês eles vão ser objetos, e os pronomes sujeitos do inglês vão ser os nossos pronomes do caso reto. Simples assim. Tome cuidado, evite essa repetição de pronomes do caso reto em uma frase em português. No inglês vai ser muito difícil você fazer isso, porque culturalmente falando, os ingleses eles já fazem uso do pronome sujeito e do pronome objeto adequadamente, culturalmente. Mas quando você passa a entender isso em português, você percebe melhor o que eu quero te dizer, entendeu? Basicamente é isso aí, gente. Eu espero ter ajudado vocês aí nesse entendimento. Numa futura oportunidade a gente vai desenvolvendo outras aulas tratando sobre esse assunto, que tem mais coisa muito interessante. Só não quero me prolongar muito para que a aula não fique muito longa, ok? Um grande abraço se você chegou até aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Have a nice day. See you guys.